O tema seguinte é 11º, as escrituras escondidas, Fílon e as descobertas futuras. Ligar com 1 e 2, que são os dois primeiros temas. Estão antes no tempo e aqui no quadro estão lá em cima. E é desse mesmo livro, Essenciais, e está na página 66. Fílon é um filósofo judeu que trabalhou, tanto que ele é chamado assim, Fílon de Alexandria. Foi mais ou menos contemporâneo de Jesus. No Alfa Ômega eu coloquei que eles viveram na mesma época. E Jesus foi discípulo dele, porque ele nasceu em 20 a.C. e morreu 50 depois. E eu imaginei que Jesus teria nascido em 11 a.C., antes do calendário, né? Na passagem do cometa Halley. E então Fílon teria 9 anos a mais que ele. Quando ele tinha 13 anos, Fílon já tinha 22, já estava ensinando. E morreu, não tem um ano zero, né? Então, uns 70 anos entre datas. Fílon de Alexandria, filósofo judeu helenista, que viveu em Alexandria, no Egito, onde estudou e ensinou. Tinha as coisas mais maravilhosas da época, porque a biblioteca Museu de Alexandria, pela parte biblioteca, era universidade, e pela parte museu era laboratório, um laboratório universitário muito bem montado, que tinha 600 mil rolos, o equivalente de livros. Pouca gente mesmo hoje tem tanto assim. Até mesmo Mendelin, José Mendelin tinha menos que 100 mil. Só as bibliotecas públicas têm tanto quanto isso ou mais, até 10 vezes mais ou ainda mais que isso. Mas ele teve toda essa coisa à disposição dele. E ele diz assim, o autor diz por ele, né? O Stott. E Stott diz assim, as escrituras não deveriam ser lidas literalmente, diz Fílon, mas sim como um texto que contém verdades escondidas, esperando para serem descobertos para aqueles com a paciência e a vontade de fazê-lo. Bom, eu tive vontade e tenho grande paciência e fui buscar. Primeiro eu fiz um texto chamado Fala JC, ou seja, Fala Jesus Cristo. Separei nos 4 evangelhos somente o que ele falou efetivamente. Se tinha num diálogo lá, numa situação, unicamente ele dizendo vou, eu separei só esse vou e botei no texto, Fala JC. E durante esses 40 anos antes de começar a falar, eu li, revi e prestei atenção nos contrastes. Então ele fala assim, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Ele fala assim, contém verdades escondidas. Estão escondidas não é porque foram ocultas, não. As pessoas meramente não souberam ler. Jesus falou, quem tem olhos de ver, que vejam. Então, se as pessoas não viram, é porque não tinham olhos de ver, aqueles que Jesus se referia. Esperando para serem descobertas. Então são 3 coisas. Escondidas, né? As pessoas não veem com facilidade, estão esperando lá para serem descobertas, quer dizer, vão ser descobertas. E por quem? Por aqueles que tiverem paciência e vontade.
Esse foi o recado de Philon para o futuro, 2000 anos depois. As descobertas futuras, coloquei aqui. Esses recados foram passados para adiante, inclusive, como coloquei lá em cima, para Sagan. Infelizmente ele morreu em 96. Um cara que eu admirava. Admiro, né? E as escrituras, muita coisa estão escondidas. Eu estou tentando ver. Ainda há pouco nós vimos que Jesus não é judeu. Vimos várias coisas a respeito de Jesus. Tudo isso está escrito. Não foi eu que inventei, não. Eu só interpretei. Está lá. Para todo mundo ler. 2000 anos de leitura. No mundo inteiro. Está lá para todo mundo ler. Tem que prestar atenção. Não é para ler como se estivesse lendo um romance ou isso e aquilo. São recados para o futuro. Está tudo lá, preto no branco. Papel Bíblia, aquela coisa assim desse tamanho, um papel Bíblia, que é fininho. Essa folha aqui tem, sei lá, 1/10 ou menos de milímetro. As folhas da Bíblia têm de espessura, talvez metade disso aqui. E Philon falou isso. Falou essa coisa que eu citei aí para você, página 66, queira ver. Ela não deve ser lida literalmente, tem verdades escondidas no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, no Antigo Testamento, nos livros dos Iluminados todinhos. Tem coisa escondida, inclusive na Clarice Lispector. Está lá. Quem não quiser ler, que não leia. Quem não quiser ver, que não veja, mas está lá.